Muito feliz, muito honrado. Queria chamar aqui a pastora Adriana Teves. Amém? A pastora Adriana, o pastor Emerson são amigos, meio da Carla, há tantos anos, que eu não sei quantos. Amém? Pessoas que não buscam os holofotes, mas que querem ver pessoas livres, amém? Servindo a Jesus Cristo. Ela trabalhou com a Neuza há tantos anos e fazia parte do quadrumvirato, amém? As amiguinhas que a Neuza tinha de mais intimidade com elas, fizeram tantas coisas, amém, na nossa nação. É uma honra, pastora Adriana, te receber, amém, com esse legado, amém, que está sobre a sua vida e que vai abençoar muito ainda a nossa nação. Amém, glória a Deus, amém. Amém, queridos. Vou pedir para o Emerson vir aqui. Vem aqui um pouquinho. Shalom a todos. Glória a Jesus. Amados, eu estou impactada. Confesso que fiquei muito quebrantada aqui na oração, na adoração. E o Senhor falou muito comigo e tem falado muito comigo. Então, esse convite, apóstolo, é um convite especial. Porque tantos anos trabalhando com a doutora Neuza, estando lá no Ágape Reconciliação, eu nunca vi coisas tão simples e pequenas falarem tanto ao nosso coração. Eu quero dizer que eu estou aqui para servir você, servir ao reino de Deus. E isso para mim é algo poderoso, porque quando o apóstolo falou, eu estava orando, assim como a Geisa falou, como a Cida, eu vou falar Geisa e Cida, não vou falar o nome nem a função, tá bom, gente? Mas vi aqui pessoas maravilhosas que nós passamos juntamente. Esse é o meu marido, maravilhoso também. Nós vamos fazer agora 40 anos de casados, agora em maio, um bocadinho, né? Então não faz a conta não, tá, gente? Eu me converti em 85, né? E em 86, na verdade, em 85 eu me converti e em 86 nós nos casamos. Então casamos muito cruz, né? Naquela época a gente não tinha tanta informação como hoje, mas nós glorificamos a Deus pela vida de cada um e Ele tem me apoiado, Ele tem me abençoado. Eu vou falar, mas Ele está aqui para estar junto, amém? Estende essa aqui para mim. Queridos, vamos lá. Eu marquei algumas coisas, mas não vou olhar nada aqui, não, porque senão a gente vai acabar falando além. Né? Todo o trabalho que nós tivemos em relação à intercessão, eu sempre gostei de orar, eu sempre gostei de buscar, né, a presença do Pai. Eu não sabia o que era intercessão, eu sabia orar. Né? Amém. E com o tempo nós começamos a trabalhar dentro de uma igreja local, pequena, e o Senhor começou a trazer os dons, então o entendimento do que era, na verdade a gente não sabia nem que era guerra espiritual, mas a gente sabia de uma coisa, que o Senhor, Ele tinha um propósito, e nós sabíamos que a única coisa que tinha no nosso coração era, eu quero abrir-me para fazer a vontade do Pai. Né? Com esse tempo todo, né, de conversão, e ali era meio na manivela, né, gente? Naquela época era tudo muito demorado, você não conseguia colocar, as coisas não eram tão fáceis. Então a gente buscava, o apóstolo colocou ontem aqui, Comunidade da Graça, a gente era do tempo da CPP, quando a gente ia na Comunidade da Graça, lá na Liberdade, né, onde tinha um encontro com vários irmãos. Então, ali era uma sede pelo Senhor. E com o tempo, passando o tempo, nós começamos, então, dentro da nossa igreja local, a aprendermos, da forma simples, ajudar as pessoas. Nosso desejo era aconselhar, queimava o meu coração por falar, por ouvir pessoas, né, por buscar em relação a isso. O tempo foi passando e na década de 90, nós começamos então a ouvir sobre Neuza Itioca. E quando eu fui para o meu pastor local e falei, pastor, tem uma mulher japonesinha, baixinha, ela fala umas coisas tão interessantes. O senhor já ouviu? Quem é? Neuza Itioca. Ele, misericórdia, irmã. Jesus. E eu fiquei já assim, Senhor, mas será? Se o pastor está falando, né? Aquela questão de submissão, de obediência. Falei, bom, então eu vou ficar com os pés ali, né?
no meu lugar, no meu canto. E ouvindo assim, eu só ouvia coisas boas dela. Mas sabia que tinha algo mais que eu não conhecia. E aí, chegaram para mim e falavam assim, ela faz regressão. Você sabia disso? Eu falei, o que é regressão? Aquela bobagem que a gente escuta, né, gente? Mas eu como uma boa crente tradicional, né, dentro dos dons que Deus já estava dando, eu não sabia como lidar, não tinha quem pudesse me ensinar, como é que eu ia trazer aquilo que Deus estava trazendo no meu coração, muito tímida, envergonhada, até hoje eu sou. É o Espírito Santo que faz a obra. Então, Deus começou então a trazer um entendimento do que nós precisávamos fazer. Nisso, fui convidada para uma reunião, rapidamente falando, lá por 99, 2000, eu fui convidada para uma reunião, e a reunião era numa sala, num lugar, ali no Belenzinho, sabe? Só que não falaram quem era que dirigia a reunião, né? E eu cheguei e sentei logo no fundo, né? Falei assim, deixa eu ficar aqui no cantinho, ninguém está me ouvindo. Aí, de repente, eu falei, gente, eu pensei que era uma reunião com muitas pessoas. Ali tinha o quê? No máximo 10 pessoas. Eram pastores, líderes, eu era o quê? Nada. Né? Não tinha nome, não tinha função. Era no reino de Deus, para Deus, né? E eu estava ali, eu falei, eu acho que eu vim na reunião errada. Daqui a pouco chega uma mulher baixinha, de olhinho puxado. Neuzinha Itioca. Eu falei, meu pai, como é que eu saio daqui agora? Agora eu não estou nem perto da porta. Gente, era algo assim, muito, muito interessante. Eu dou risada, porque, gente, primeiro que eu gosto de brincar, né? Eu sou muito, assim, nesse sentido, eu sou muito alegre, né? Extrovertida, nesse sentido de brincar, não com as coisas de Deus, mas com aquilo que Ele trouxe para nós. Quando nós estávamos ali, essa mulher, ela não falou nada que pudesse estar fora da palavra. Aqueles irmãos não falaram nada que tivesse fora da palavra. Eu queria ver o texto. Eu ia lá no texto. E eu falei, meu pai, como é que eu vou sair daqui? Ao mesmo tempo eu falava, eu quero ficar aqui. Falei, na hora do café, de repente, dá uma escapada, porque meu pastor vai saber que eu estou numa reunião com a Neuza Itioca. Né? Amados, eu só sei de uma coisa. Quando ela disse assim, vamos orar, irmãos. Quando ela falava, vamos orar, irmãos. Ali, ela colocou o rosto no chão. E eu me emociono porque queimava no coração dela, como queima hoje o meu, pelo Brasil. Interceder pelo Brasil. Era um tempo de arrependimento. E ela, daquele jeitinho, ela falava, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Esta era a mensagem. Talvez você tenha ouvido a Neuza. Hoje em dia, o pessoal, até os mais jovens, não a conhecem, mas conhece às vezes pela internet. E aí sabe que ela fala de guerra, fala de demônio. Mas ali, gente, era a palavra de Deus. E nós sabíamos que ela tinha os fundamentos bíblicos dentro dela. E eu falei assim, se isso aqui é heresia, eu sou herege, então. Irmãos, comecei a participar, até que a reunião mudou de dia. Eu não podia mais, porque eu tinha um trabalho na igreja. Fiquei um tempo sem estar lá. Quando voltei, porque daí senti o chamado, claro, volte. E quando voltei, aquela reunião que era pequena, cresceu e se tornou um grupo, que a gente falava que era a menina dos olhos da Neuza. Guerreiros estratégicos.